Fala comigo! Hoje eu, Beatriz Fernandes, recebo aqui no Belcast a Box Sistemas, representada pela Lucimar Anselmo, uma empresa de 15 anos no mercado, e hoje eu recebo a diretora comercial. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bia. Agradeço demais o convite dessa empresa maravilhosa que é a Belfone, que acolhe Muito muito a obrigada. gente, que é assim, muito carinho de verdade. E é muito louco de perceber também a distância física não se tornou uma barreira também presencial, né? Então, Uhum. isso em nada abalou aí o nosso relacionamento. Então, muito obrigada por ter se deslocado de São José para cá, para a gente fazer esse Belcast mais que especial. Vamos lá. Lu, me conta um pouco sobre a BOC, estando presente ali, iniciando as suas operações há 15 anos atrás, em Santa Isabel, migrando, né, depois de um tempo, para São José dos Campos e com 15 anos de história aí, para contar muita coisa para o mercado. Então, como começou a operação da BOC Sistemas? Ela começa ali por uma necessidade, né, daquele que empresta o nome para Bock, que ele é o sobrenome do Antônio Bock. E numa necessidade que ele viu dentro de Santa Isabel, nesse ramo da segurança eletrônica, ele acabou criando a empresa. E o mercado de São José dos Campos acabou sendo atrativo por ter uma série de condomínios, né, muito grande a cidade, em expansão, inclusive nessa época, né, em 2018, e ele acabou indo para lá. Mas nesse meio de caminho, por que eu falei que ele emprestou o nome, né? Porque nesse meio de caminho, ele vendeu a empresa dele para o meu irmão. E aí, o meu irmão começou a tocar a empresa lá no ano de 2019. Que legal! Né? E a história da Bock, ela tem essas nuances, assim, né? Tem a necessidade que o Toninho percebeu lá em Santa Isabel, a oportunidade que ele percebeu em São José dos Campos, mas que para ele começou a ficar inviável por conta de logística mesmo, né? Uhum. E nesse meio tempo, ele também começou a perceber o mercado de portaria remota, né? Porque ele iniciou com segurança eletrônica, né? Monitoramento e essa parte um pouco mais de equipamentos e tudo mais, e ele percebeu a necessidade a expansão da portaria remota naquela época. Perfeito. Ele montou uma base de atendimento lá em Santa Isabel, e aí essa base de atendimento ele trouxe para São José. Nessa que o meu irmão fez essa proposta para ele falou, olha, logisticamente para mim realmente está bem complicado, então vou deixar por conta de vocês que são daqui da região, que conhecem e tudo mais. E aí o meu irmão começou a tocar essa empresa. Só que no ano de 2021, ele fechou um contrato muito legal, muito bacana, e foi comemorar essa conquista, né, da empresa, porque ele, como uma pessoa que sempre trabalhou CLT na área de manutenção, extremamente inteligente, assim, ele acabou vendo a oportunidade de empreender e topou essa brincadeira. Então, ele começou a entender o que era esse mercado, né? E aí ele viu esse contrato como uma grande oportunidade também e foi comemorar. Só que ele foi comemorar na praia, para ver o nascer do sol na praia, ele e mais alguns amigos. E ele se acidentou. Ele acabou falecendo nessa comemoração de um contrato super bacana que tinha na empresa, né? Então, ele com 30 anos, ele acabou falecendo na praia. Sinto muito. E aí foi onde a história da Bock tomou completos outros rumos, né? E você esteve presente em cada uma dessas fases que, acredito eu, não tenham sido fáceis, né? Na verdade, essas fases eu acompanhei um pouco de longe, porque eu estava em outra atividade completamente diferente. Diferente. Eu venho da área de engenharia, né? Eu sou formada em engenharia, trabalhei durante 16 anos na aviação, mas eu tinha abandonado tudo para poder dar aula de yoga. Completamente diferente. Completamente diferente. E aí, onde você se vê dentro da BOC? Foi nesse momento difícil, onde você estava passando por um luto familiar? Exatamente, foi nesse momento difícil.
por eu já ter essa expertise dentro da área de engenharia, talvez eu tivesse ali um pouco mais de predisposição para entender o que era aquele mundo. Eu acho que mais do que isso foi realmente coragem, né? De bater no peito e falar, putz, eu consigo, mas mais do que conseguir, vou tentar realmente trazer esse desafio para mim mesma, né? Sim, a história passa pelos meus pais, né? Porque ele tinha 30 anos, ele não tinha herdeiros e quem ficou com a herança da empresa foram os meus pais, que disseram, não vamos fechar a empresa. Ela precisa continuar porque tem muita gente que depende dela. E aí nós somos... Só te cortando, desculpa. Imagina. Mas nesse período a BOC tinha quantos colaboradores? Tinha em torno de uns 25 colaboradores na época. Certo. E aí, nessa decisão que os meus pais tomaram, nós, que somos em 5 irmãos, nós olhamos um para a cara do outro e falamos, tá, quem vai brincar disso, né? Porque os meus pais mesmo não teriam essa condição. E aí eu topei, a gente pega o luto, coloca dentro do bolso e vai. Porque eu sou a irmã mais velha e ele era o irmão mais novo, né? Então, assim, eu cuidei dele. Nós temos 11 anos de diferença. Eu cuidei dele quando criança. Então, eu vi ele nascer. Eu acompanhei toda a vida dele, toda a jornada dele. E, obviamente, que eu não queria que fosse dessa forma, né? A história toda, né? Eu queria que ele estivesse aqui contando essa história para você. Né? De arrepiar essa história. Contando mesmo que os caminhos, eles são dessa forma, né? Com certeza, mas eu tenho certeza que ele tá assim aqui, ele tá muito orgulhoso de tudo que você tá levando, principalmente para quem tá nos assistindo, quem tá ali diariamente contigo também na BOC. Sim, sim. E o mais lindo foi perceber esse movimento, né, das pessoas, como elas tinham uma admiração tão grande por ele, né, e pela história dele. E pelo jeitão dele, né? Que ele era... Eu falo que a nossa quinta série, elas se conversavam muito, assim, né? Eu tinha um relacionamento muito maravilhoso com meu irmão, né? E eu sei que sim, ele tá, porque... Não tenho dúvidas. Porque, assim, ele nunca vai sair de dentro do meu coração. E eu coloquei isso como missão de vida. Que é continuar a história que ele começou a escrever. Admirável. Então, é mais do que só fazer uma empresa ter sucesso. É fazer com aquilo que ele queria entregar, que era cuidado com as pessoas. E hoje esse é o principal cultura que você conseguiu implementar na BOC Sistemas, né? Porque essa humanização é muito admirável, realmente, de notar, assim, mesmo que distante. Mas parabéns pela história e parabéns por ter continuado essa jornada, que eu tenho certeza que não foi fácil. Ah, não foi. Em que ano você se viu dentro da BOC Sistemas? Foi ali no finalzinho de 2021, quando aconteceu o acidente. E eu cheguei sem entender muita coisa, foi muito na raça mesmo, né? E fui... pegando tudo que eu tinha de experiência, inclusive as aulas de yoga, né? Porque, no fim das contas, eu ia ter que lidar com pessoas, assim, porque eu direto já fui para a área comercial. Eu falei, gente, como assim? Eu nunca vendi, eu não sei o que é isso. Como que eu vou fazer essa coisa? Me conta um pouco dessa sua transição, porque hoje você é diretora comercial na BOC. Isso. E você veio de um ramo muito diferente também, sim, né? Sim. A atividade comercial é aquela loucura, agitação, correria. E yoga é uma coisa muito mais introspectiva, muito mais quieto, calada, né? Não a minha, tá? Eu vou confessar que a minha aula de yoga era muito divertida. Mas como foi pra você? Você, quando entrou na BOC em 2021, você realmente já se identificou com o comercial? Como que foram esses primeiros passos? Eu acho que eu me identifiquei muito com o comercial. Uma que não tinha, né, esse braço muito forte na empresa. Então, eu falei, ok, talvez eu acho que ali eu consiga me inteirar bem. Nessa experiência de engenharia que eu já trazia também de bagagem, eu falei, bom, para eu vender, eu preciso conhecer os equipamentos. Perfeito. E para mim não seria tão difícil conhecer os equipamentos por conta dessa experiência de engenharia. Então, meio que eu fiz um mix ali, tirei umas dúvidas e vamos tocar, vamos ver. Essa coisa do relacionamento com o cliente, ela foi muito simples para que eu trilhasse esse caminho, né? Porque os 5 anos que eu fiquei
não só dando aula de yoga, né? Eu resumi muito, né? Eu tive uma clínica terapêutica, né? Onde eu fazia atendimentos. Que legal. Então, comecei, inclusive, a fazer o curso de psicanálise na época. Então, assim, a parte do relacionamento com o cliente, para mim, ela não foi tão difícil, né? Eu precisava entender como funcionava esse mundo, porque o mundo condominial, ele é um mundo, assim, muito louco, né? Vamos combinar que o síndico, eu falo para eles que eles têm algum tipo de problema mental. Eu falo, não é possível que vocês sejam normais, porque como assim? Vocês se dispõem a cuidar de um lugar que é de outras pessoas, com dinheiro de outras pessoas, com todas essas pessoas cobrando vocês diariamente, 24 horas por dia. E eu Como sinto assim? que tem um elo muito grande do síndico, né, também, em relação a um sentimento depositado naquele local, né? Aham. Então tem essa parte também, tanto de empresário, né, de tomador de decisões, mas também uma parte sentimental de sou morador daqui também, em muitos casos, Na né? maioria dos casos. E esse sentimento atrelado junto com o profissional também, né? Aham. Não, isso é muita loucura. Imagina, 3 horas da manhã, você dormindo. E eu falo sempre isso para eles, que eles merecem dormir o sono dos justos, né? 3 horas da manhã, estoura uma caixa d'água. E geralmente é 3 horas da manhã que ela vai estourar, né? Ela não estoura no horário comercial, né? Ela estoura no domingo, na hora do Fantástico. Então, assim, eu falo para eles que eles precisam dormir o sono dos justos. E por isso eles precisam de empresas, de prestadores de serviço que entreguem isso para ele, que entreguem um pouco de tranquilidade para eles, porque a vida do síndico é uma loucura. Então, quando eu entrei e comecei a entender o que eu precisava dizer para esses síndicos para que eles ficassem um pouco mais tranquilos, foi muito mais fluida a caminhada. Agora, entender dos equipamentos, entender de um projeto, sistema de portaria remota, demorou um pouquinho mais de tempo. Mas na hora da abordagem, ali na venda, né? O que eu estou vendendo? Ai, meu Deus. E aí você vai tentar explicar isso para a pessoa sem saber tanto assim, né? Então, o começo ele foi realmente um pouco mais tenso nesse sentido, porque não gosto de falar daquilo que eu não entendo, né? Perfeito. Então, demorou um claro. tempo mesmo, né? E Para eu você tem conseguir que fazer esse demonstrar caminho. propriedade, ainda mais que você está num mercado mercado condominial não é um mercado fácil, né? Não Tem é. muita competitividade, Sim. ainda mais numa região que está em ascensão, que é São Sim. José dos Campos também, Sim. né? Que vem ganhando notoriedade de empresas de segurança eletrônica, né? Que são renomadas também. Sim. E a BOC vem se destacando, né? Exato. Então, falando também do modelo de atuação de vocês, né? Você chegou no comercial, você já entrou na BOC com querer, com vontade, foi Muita. entender um pouquinho sobre os produtos, né? Mas onde você viu oportunidade para conseguir focar e levar realmente solução e um atendimento humano para os clientes? É engraçado porque, assim, tem uma percepção muito interessante que a gente vai construindo ao longo do caminho, que é você encontrar as pessoas certas. Porque nem todo mundo quer, nem todo mundo está querendo pagar por humanização. Eles querem um serviço, às vezes nem precisa ser tão bem feito assim, porque tem muita empresa que não entrega um serviço tão bem feito assim. Esse é um ponto. Mas condomínio é custo, né? Condomínio é redução de custo o tempo inteiro. Então, a gente entra nesse caminho de tentar entregar um custo menor, mas, atrelado a isso, eu vou tentando encontrar as pessoas que querem pagar pela humanização, que querem, de fato, receber pela humanização, né? É um trabalho muito interessante que a gente faz também dentro da empresa. Só te interrompendo, né, um pouquinho, mas é de fato você entender quem é o cliente que você quer atender. Quem é o meu cliente? Qual é o perfil dele? Exatamente. Qual que é o perfil desse cliente? Ele precisa conseguir entender que ele não vai pagar, não vai ser o mais barato que ele vai encontrar no mercado, mas que o serviço que ele vai receber é um serviço de qualidade. Então, é isso que eu tento entregar, mas eu preciso encontrar esse público, eu preciso encontrar essas pessoas que queiram pagar por isso, né? Os condomínios que estão dispostos a pagar por isso. E o trabalho que a gente fez dentro da empresa, que já tinha sido iniciado pelo meu irmão, foi o de definir
o que é a cultura. Fez um rebranding da marca, né? Tanto que a marca Bock hoje, ela leva muito mais por esse caminho de tecnologia do que a antiga, que era muito nesse esquema vigilância, né? Sim, Ele muito tinha voltado essa para serviços, característica. né? Exato. E hoje a gente realmente consegue focar em tecnologia. Então, esse trabalho de rebranding que foi feito, né, na época em que o meu irmão estava definindo cultura, fazendo essas reuniões, entendendo o que era também a empresa e fazendo com que ela ficasse com a cara que a Bock tem hoje, foi feito também um trabalho com as pessoas de lá. Né? Tanto que as pessoas que se alinharam com aquilo que estava sendo proposto ali, ficaram. As que não estavam se alinhando, porque ficou muito claro o que eram os valores da Bock. E aí, nessa que quem achou, eu acho que não é bem assim, acabaram não... E tá tudo bem. E tá tudo bem, que sejam bons caminhos. Porque é bem interessante. Essa fala aqui, eu fico extremamente orgulhosa. Essa foi uma construção que não foi só minha, foi uma construção de uma equipe maravilhosa. E eu acredito que o meu irmão também tenha muito a ver com isso, que é quando uma pessoa chega com um currículo onde tem o nome da Bock, ele geralmente é contratado. E geralmente ele é referenciado. Né? A pessoa fala assim, nossa, que legal, você já trabalhou na Bock. Porque a Bock é uma empresa que tem procedimento para as coisas, ela tem um jeitão de funcionar que é muito diferente. E isso acaba refletindo na hora que você vai para uma outra empresa, porque, no fundo, essa pessoa ela vai levar aquilo que ela aprendeu na Bock. Né? Nós temos uma colaboradora, a Ana, ela é anterior a mim, mas ela é anterior até ao meu irmão. Ela está lá, essa é a 8ª temporada dela. Ela passou por muitas mudanças, né? Passou por muitas mudanças. A Ana, ela é uma pessoa que entrou na empresa Não, ela não entrou em Santa Isabel, mas assim que chegou em São José, ela estava na Bock. Então, ela foi da gestão passada, ela foi quando o meu irmão comprou. Ele comprou também, a equipe veio junto, ela veio. Ela era atendente e hoje ela é minha gerente operacional. Né? Então, ela trouxe todo o conhecimento que ela tinha e das necessidades dela também. Porque, no fundo, quando você está ali no dia a dia, né, fazendo o atendimento das pessoas, você percebe algumas coisas que vão facilitar a sua vida. Com certeza. Né? E aí, ali, ela já foi fazendo o procedimento, já foi fazendo o POP, já foi colocando ali e tudo mais, e ela se destacou muito nesse jeito dela de lidar com o trabalho dela, né? E ela amava o que ela fazia. E hoje ela consegue continuar amando o que ela faz. Né? Então, ela dedica muito para que as coisas sejam... tanto que ela fala, né? Tem pessoas, às vezes, que entram em contato com ela, que já passaram pela Bock, que entram em contato com ela, porque ela não perde o contato com as pessoas também, e falam, nossa, eu aprendi tanto com você. E um pouco é por isso, por conta das necessidades dela, ela ia, colocava isso tudo no papel, ou fazia alguns... A gente tem um sistema de controle de acesso, onde a equipe, né, a empresa que faz essa gestão do controle de acesso, né, o sistema mesmo, né, a configuração, o desenvolvimento do sistema, eles eram muito próximos da gente, porque eles são de São José dos Campos. Então, era muito próximo e ela deu milhares de palpites nas ferramentas deles, né? Então, acredito, inclusive, que ela conseguiu trazer isso não só para dentro da Bock, mas também para empresas, ou condomínios, ou pessoas como melhorias em geral, né? Como melhorias, exatamente. Então, legal. Assim, peça fundamental na empresa, ama o que faz e traz muito dessa coisa da humanização. Sim. Porque a gente consegue perceber na fala das pessoas, a hora que colocam a camiseta da Bock, tem o símbolo da Bock. Né? É muito interessante ver isso. É muito interessante ver o movimento de, por exemplo, a nossa equipe ela é super enxuta. Né? Eu preciso realmente enxugar a equipe para conseguir entregar Hoje, a algo. Bock conta com quantos colaboradores? Jura que você vai fazer essa pergunta para mim agora? Se eu posso falar com alguém?
Eu acredito que hoje esteja em torno de 21 pessoas, mas assim, a minha equipe de atendimento mesmo, eu acho que eu estou falando de 6 pessoas, que faz o atendimento de quase 20 condomínios. Mas eu tenho pessoas fora, né? Eu tenho portarias presenciais também, eu também tenho a equipe de zeladoria, que é uma equipe consideravelmente grande, então é mais ou menos isso. Não vou te dar números, não vou te dar números certos. Tudo bem, aceito. É porque uma das coisas que eu precisei aprender também enquanto um empreendedor, um empresário, a gente não precisa saber de tudo, né? A gente precisa saber quem sabe. Né? E aí, uma das coisas que no começo me pegou muito e que me exauriu muito no começo, né? Além de toda essa questão emocional que estava envolvida no começo da empresa, também tem essa questão de, eu preciso entender de RH, eu preciso entender de financeiro, eu preciso entender do comercial, eu preciso entender do sistema, projeto, das pessoas que aqui estão. E esse lugar onde está, eu tenho que entender de todos os condomínios. Eu falei, que isso, gente? E aí, tem uma hora que você buga, não tem como. Então, eu acho que o bom empresário é aquele que tem bons apoios. Né? E aí, hoje em dia, eu deixo... é o RH? Você quer saber quantas pessoas? Espera aí que eu sei quem vai falar para você. Sim. Quantas pessoas. Porque, de fato, hoje eu tô bem focada na área de relacionamento com o cliente, na área comercial. Eu vi recentemente, assim, passando nas minhas redes sociais, né? Tava em casa, assim, no final da tarde. Aí você começa a se atualizar, né? Perante o mundo. E eu vi uma colocação muito inteligente, né? Onde os olhos do dono, ele engorda o gado, certo? Mas não quer dizer que o dono precise estar ali, né? No meio do gado, apalpando o gado ou algo do tipo. Sim. Isso quer dizer que o olhar do dono, ele precisa realmente estar pautado em pessoas que ali estão com o gado. E é exatamente isso que você está falando, né? É bem por aí. Então, empresas são feitas de pessoas, né? Sim. E a Belfone, assim como a Bock, conta com pessoas excelentes também no que fazem, perante muitos meios de atendimento, né? Seja ele diretamente com o cliente, seja no meio da assistência técnica, logística, motoristas, enfim, financeiro. Então, são muitas somatórias de pessoas que constituem realmente o que a gente é. E esse elo que você traz também perante a cultura da empresa é muito interessante, porque as pessoas que compactuam com a cultura da empresa, elas conseguem realmente passar isso para os nossos clientes. Exato. E é o caso da Bock com a Belfone, né? Então, exato. É muito legal da gente perceber isso, porque a Priscila, que atende vocês, né? Ela consegue, assim, de uma forma muito excelente, passar a cultura da Belfone, e a gente conseguiu realmente estar aqui pra gente ter esse episódio do Belcast. Então, é legal a gente falar de pessoas, porque segurança eletrônica é um ramo muito sério, né? Sim. É um ramo onde envolve vidas, segurança de fato e o nosso bem mais precioso, né? Que são os nossos entes, que é a nossa vida. Então, a gente conseguir falar com humanização sobre é muito legal. Então, é muito bacana mesmo, é né? legal a gente compartilhar isso também para quem nos assiste. Então, sim, com certeza. essa troca é importante. Essa troca é muito importante e eu acho que ela faz total diferença. Porque, por exemplo, né? Quando eu tenho uma pessoa que liga para um morador, né? Que geralmente o morador, eu dou toda a condição para o morador não precisar falar com a gente. Então, eu entrego os equipamentos funcionando direitinho, entrego o aplicativo, mas também entrego os canais de atendimento. E, às vezes, o morador ele quer ligar só para falar com a equipe. Porque, sim. Porque, sim. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também, né? De vez em quando dá um pouco, pega um pouco ali no atendimento, e aí os atendentes, eles são muito, muito amorosos, né? Então, vou dizer amorosos, mas no sentido mesmo de acolhimento, né? Obviamente que tem ali um profissionalismo, tem um respeito pela pessoa que está falando lá do outro lado, né? Sim. Mas às vezes acaba atrapalhando um bocadinho, né? Porque eles precisam desligar, porque tem outra ligação. E aí fica essa coisa. E é isso que a gente percebe. Que as pessoas realmente confiam naquilo que a gente está entregando, porque sente isso na voz. E eu falo sempre isso para eles, né? Sempre em reuniões eu falo, gente, o atendimento é com sorriso na voz. A pessoa que vai ouvir
Ela vai saber que você tá com um sorriso na voz, né? Concordo muito. E, Lu, falando também desse lado humano, existe alguma história de cliente que faz você perceber que segurança vai além realmente desse profissional, que é um elo importante em relação a relacionamento? Tem muitas, né? Tem muitas histórias e eu vou confessar que eu não sei se eu consigo pensar em uma específica, assim. Teve várias soluções que a gente já trouxe para dentro dos nossos condomínios. Vou pensar em uma aqui que é muito legal. Acendeu uma luzinha. Lá, acendeu uma veio até luzinha, uma lâmpada em exatamente. cima da sua cabeça. Nós tivemos um problema num condomínio onde o portão não abriu. Nesse portão especificamente, era aquele laço indutivo no chão e o motorista parou com o carro ali e o portão não abriu. Uhum. Ele entrou em contato com a BOC, o atendente acionou o técnico e o técnico levou aproximadamente 15 minutos para chegar lá. Muito rápido. Esse não é o nosso SLA. Nosso SLA é de até 2 horas. Uhum. Só que ele precisava sair, ele estava muito nervoso. Uma pessoa que tem uma assertividade, eu vou chamar de assertividade, tá? Uma assertividade na voz, né? Porque ele já estava assim, extremamente nervoso. E o técnico foi lá, resolveu o problema dele e tudo mais, só que no outro dia ele queria conversar com o dono da BOC. Porque que absurdo. Que ele precisava sair, ele estava com alguém dentro do carro que estava passando mal. E como assim que demora 15 minutos para poder chegar, que isso é muito tempo, que tem que ser... E ele, né, preciso falar com o dono da BOC. Na hora, eu acionei meu jurídico, eu falei assim, eu posso falar com ele? Porque no tom que ele estava falando, eu não sabia, de fato, o que ele queria ali, né? E para onde ia a conversa, exatamente, para onde ia a conversa. E aí o meu jurídico falou, olha, escuta, né? O máximo que pode acontecer é ele realmente achar que foi um absurdo aquilo e entrar com um processo contra você. Isso pode acontecer. Aí tá bom, vamos escutá-lo. Marcamos um horário e ele foi. E a hora que ele chegou lá, ele me encontrou, né? Porque a BOC, ela é uma empresa gerida por mulheres, né? É uma empresa de segurança gerida por mulheres. E ele me encontrou. E sentamos à mesa, ofereci uma água e eu realmente só falei isso para ele. Como que eu posso te ajudar? E aí ele contou toda a história triste que tinha acontecido e tudo mais. E eu falei, eu entendo o que você tem para dizer, eu acho que realmente são complicadores, mas você precisa também entender que equipamentos falham. E ali naquela conversa, né, naquele bate-papo, começa que ele chegou, né, numa postura, né? Ele é advogado. Ele já chegou naquela postura, falando muito alto, falando muito grosso. Ele saiu de lá melhor amigo da BOC. Tanto que indicando hoje para outros ele clientes. é o defensor da BOC dentro do condomínio, né? Por quê? Porque ele foi acolhido. E um pouco era isso. Ele queria ser ouvido, né? E ainda bem que o meu jurídico disse para ouvir, né? Porque eu realmente estava um pouco relutante, porque eu não sabia onde ia dar aquela história. Né, pelo tom que ele estava trazendo. E ali ele saiu, assim, só sorrisos, já não estava mais naquela postura. Hoje ele, de fato, é um defensor da empresa dentro do condomínio. Quando alguém começa a falar, que o pessoal está demorando, é ele o primeiro a dizer, gente, eles estão no horário, está no tempo, já que eles chegam. Sim. Né? E é importante isso, porque, afinal de contas, nem todos os clientes entendem a dor que a gente também passa do outro lado, né? Exatamente. E eu digo a gente porque a Belfone também tem alguns problemas, por exemplo, né? Esse mês a gente passou por uma mudança sistêmica. Sim. Onde a gente precisou contar com a colaboração, a empatia dos nossos clientes, né? Sim. Para um momento tão difícil para nós, né? Sim. E foi, de fato, difícil para todos os setores, para todas as pessoas que ali estão. E ainda mais porque somos uma empresa de vendas, né? Exatamente. Somos uma empresa, uma distribuição, onde a gente precisa prestar um atendimento de qualidade e em tempo hábil. Uhum. Então, é importante a gente entender que nem todas as pessoas têm essa empatia de entendimento, né? Nem todo mundo. Então,
eu me vejo muito nessa situação, onde eu também tive que fazer o elo com muitos clientes, né? Desculpando pela situação que a gente estava passando, desculpando ali por tudo que estava impactando na vida e na rotina de cada um, mas no fim, eu volto ao que eu disse, né? Somos pessoas e também dependemos ali da operação de máquinas para funcionar, mas pode acontecer também imprevistos no meio do caminho, Com né? certeza. E acontecem. Eu acho que é isso que a gente também tem que parar com o nosso imediatismo, né? Porque um vacilo que a Belfone dê, ele vai comprar na internet. Porque vai chegar no outro dia, porque agora é festa, a coisa, né? Tá tudo Sim. muito, muito rápido, né? Então, eu posso dizer que nesse período em que vocês estavam fazendo essa migração do sistema, eu falei, gente, eu não vou incomodar, pelo menos, né? Se eu não vou conseguir ajudar, eu pelo menos não vou incomodar. Porque eu acho que é um pouco isso também, né? Poxa, eu poderia estar pedindo valor de cotação, né? Porque eu tô ali fazendo os meus orçamentos e tudo mais, e a Pri é praticamente isso, né? Ô, Pri, vê para mim, por gentileza. E ela, muito rapidamente... Ela é sua IA. Ela é minha IA, com toda certeza. Pri, beijo pra você. Minha IA. E às vezes, só de você não atrapalhar também já é o que a gente pode chamar de empatia. Aí, quando de fato eu precisei, e a equipe de logística, né, Luizinho? Beijo pra você também. Muito querido. Quando ele chegou para poder fazer a entrega e ele falou, puxa, o sistema está muito complicado. De verdade, ele precisava desabafar um pouco. E ali ele ficou desabafando. Eu falei, é isso mesmo. Infelizmente, e a gente passa por isso. por altos e baixos, por mudanças, por desafios, mas graças a Deus estamos aqui para contar histórias positivas também, Sim, né? De sim. tudo que deu certo também. Com certeza. Porque é admirável ver a história de vocês, é admirável ver também mulheres atuando nesse ramo tão importante, né, para a vida das pessoas, e ver que você seguiu isso com força e com afinco, né? Mas principalmente com muito amor, né? Em cada fala que você traz. Então, isso é nítido. Parabéns, Lu. Ai, obrigada, Bia. É a história que a gente está construindo, assim, com muitas mãos, né? Tem a minha cara, tem o meu cabelinho vermelho, mas é muito isso mesmo, né? São todas essas pessoas construindo essa história juntas. E falando sobre o foco do atendimento de vocês, hoje vocês conseguem trazer soluções integradas também, né? Sim. Sobre absolutamente todas as partes que vocês atendem perante um condomínio, que é o foco de atuação de vocês, né? O que vocês conseguem facilitar a vida ali de um condômino? Bom, são várias as soluções que a gente entrega, mas o aplicativo é aquele que é a mão na roda mesmo, porque o aplicativo ele entrega tanto a gestão para o síndico, né? Ele entrega a gestão completa do controle de acesso para o síndico, reservas de espaço, porque isso também tem lugares que é cobrado, que não é, mas de qualquer maneira precisa ter uma reserva, porque senão qualquer um pode chegar e entrar, então precisa ter uma reserva. Isso tudo concentrado num lugar só facilita também demais a vida tanto do síndico quanto do morador. Quando vem uma visita, que ela já pode liberar a própria visita pelo aplicativo, né? Ela consegue dizer qual que é o petzinho dela. Então, se ela fala, né, do gatinho e tudo mais, de repente ela liga na portaria, gente, meu gato fugiu e tudo mais, mas a gente não sabe quem é o gato, né? Mas se ela coloca dentro do aplicativo, nós saberemos quem é o gato. Poxa, vi na câmera que ele está em tal lugar, né? Então, ter também essa gestão de todos os moradores, né, inclusive os pets, é uma coisa interessante. Fora a autonomia do morador que ele tem, né? Eu acho que essa é a questão mais importante ali. Gestão de entregas. Então, receber uma encomenda pelo aplicativo da BOC que ele vai receber. Então, o aplicativo da BOC traz tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Que legal. Tudo em tempo real. Quando é disponibilizado pelo condomínio, né? Porque aí cada condomínio tem uma regra e a gente trabalha muito personalizado. A primeira coisa que a gente faz, chegou o condomínio, regimento, por gentileza. Porque aí a gente olha, a gente vê como funciona aquele condomínio e é aquilo que vai para dentro do sistema. Qualquer um dos atendentes vai atender da mesma forma, porque tudo está registrado de acordo com o que o síndico disponibilizou para a gente. E aí tem condomínios que pedem
que a gente coloque as câmeras perimetrais, né, disponíveis para os condôminos. Por quê? Às vezes é um bairro que é um pouco mais perigoso. Sim. A pessoa vai chegar ali um pouco mais tarde ou vai sair muito cedo para o trabalho, madrugada, e ela pode ter a câmera ali para poder auxiliar. Poxa, eu tenho que ir até o ponto de ônibus, será que está tudo bem? Ele olha ali no aplicativo, ele consegue ver. Poxa, não tem ninguém na rua, legal, consigo ir, né? Eu acho que isso faz com que o condômino ele fique mais tranquilo, sabendo que tudo isso que ele tem na mão dele, né, a 2 toques, que tudo isso que ele tem na mão dele vai facilitar a vida dele, vai facilitar a vida de quem vai visitá-lo, vai cuidar da vida de quem está ali junto com ele, mas ele sabe que tem alguém que está olhando também. Sim. Né? Então, ele não precisa se preocupar, vamos dizer assim. Ô Lu, e como vocês conseguiram chegar nessa solução em relação a oferecer esse serviço para o cliente? Porque, assim, eu entendo que são muitas frentes que você colocou que nem todas as empresas conseguem perceber. Como vocês perceberam? Eu sempre vou voltar para as pessoas, né? Mas, assim, o dia a dia, eu costumo dizer que papel aceita tudo, né? Mas a hora que a vida está acontecendo é que a gente vai percebendo o que é necessário para nós. Então, a gente traz também os inputs de cliente. Olha, eu preciso que isso esteja. Eu preciso que isso seja algo que você cuide para mim. Então, os próprios clientes vão trazendo a necessidade da minha equipe também vai sendo algo que vai abastecendo essa base. Então, hoje nós temos todas as soluções integradas exatamente por conta disso. O cliente pediu, será que eu consigo? Legal, vou falar com o sistema, consigo. Essa parte eu não consigo porque tem isso. Mas a gente nunca desconsidera. Eu sempre falo que os problemas que acontecem em algum condomínio é a oportunidade para a gente melhorar para outros condomínios. Com certeza, né? acredito nisso também. E a coisa do sistema é igual. Então, se ele traz uma necessidade, a gente olha para essa necessidade. Então, eu acho que também um pouco da diferença da BOC é isso. É não olhar para o problema como algo ruim, mas como uma oportunidade de ficar um pouco melhor. E aí, nisso, a gente vai, com certeza, levando essas soluções para frente, né? Eu sou essa pessoa na Belfone também. Que bom. Eu gosto muito de receber feedback, porque, afinal de contas, se a gente não sabe para onde direcionar, fica mais difícil, né? Sim. Agora, a gente trazendo essas empresas, né? Esses nossos clientes que são parceiros, que estão realmente ali para contribuir para a gente se tornar cada dia melhor, né? É muito importante para a gente, porque aí a gente consegue ter alguns direcionamentos que antes a gente não conseguia ver. Porque o atuar de vocês em campo e, assim, do cliente de vocês também, dos condôminos, é muito diferente, né? O dia a dia, a vivência, traz essas nuances que nem sempre a gente, estando ali por trás, consegue enxergar, né? Sim. Então, é legal essa liberdade que vocês trazem também de feedback, de melhoria, de implementações. Sim. E um pouco é observar isso também, né? Eu acho que é o nosso papel observar tudo isso. Porque o dia a dia consome a gente, né? E eu não falo só pensando na empresa. Quando a gente pensa, inclusive na nossa vida, a gente às vezes acaba passando desapercebido por coisas que são extraordinárias. Porque a gente não está prestando atenção. Então, quando eu percebo que o meu cliente precisa de algo e eu realmente entrego esse algo para ele, mesmo que ele mesmo não perceba, aqui eu estou percebendo. Por quê? Para aquele cliente é importante, mas pode ser que para outros também. Então, eu tenho um crescimento, né? Eu tenho uma curva de aprendizado ali que é também baseado na percepção desses feedbacks, que vêm com frequência, que vêm constantemente. A gente sempre olha para todos eles. Às vezes demora um pouco mais, né? Porque, como eu disse, a minha equipe é reduzida. Eu não tenho tantos braços assim para conseguir dar vazão a todos os pedidos, mas eles nunca são desconsiderados, porque aquilo é importante para ele. Se não fizer sentido, aí é outra história. Mas minimamente eu vou olhar, eu vou escutar. E eu acho que é esse que é o diferencial da BOC, porque a gente sempre escuta. Que legal. E, Lu, você tem uma trajetória muito pautada em capacitação, gestão, desenvolvimento humano, né? A gente falou sobre isso aqui durante esse episódio até mesmo, né? Como você acha que isso facilita o dia a dia da BOC?
Olha, eu queria que você fosse lá para poder perguntar para as Ah, crianças. com certeza eu vou. Pergunta para as crianças, porque é um pouco isso assim, né? É muito interessante porque eu fico às vezes me questionando sobre o jeito de gerir, né? Porque todo mundo quer colocar cartilha para tudo, né? Ah, um líder tem que ser assim. E eu não sei se eu sou assim, sabe? E aí eu fico, meu Deus, já E não tenho mais essa pira, tá? é um pouco do que a gente estava comentando antes também, né? Sobre a gente trazer o nosso jeitinho, né? É, o Tanto nosso o meu, jeitinho. por exemplo, para o Belcast, para as pessoas que me assistem, me acompanham. Aliás, muito obrigada por isso. Quanto você, né? No seu dia a dia ali, no seu lidar com pessoas, com clientes também. Não, isso faz total diferença. É muito interessante porque os nossos clientes, eles acabam virando nossos amigos, assim. Não tem como não ser, né? Eu tenho... Agora, nessa terça-feira mesmo, eu fui visitar um cliente que está doente lá em Ubatuba. É um cliente. Mas não é só um cliente. Sim. Ele faz parte da minha rotina, da minha jornada. Me acolheu quando aconteceu o acidente com meu irmão. Falei, cara, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou lá para vê-lo. E é muito interessante que, assim, ele ficou super feliz de me ver. Definitivamente não era... Eu acho que não era quem ele esperava ver, sabe? Mas, poxa, a gente divide uma história. E eu, indiretamente, acompanho a história dessas pessoas. Porque eu tô cuidando da casa delas, E né? outra, né? Não é um atendimento sazonal, né? É um atendimento constante, né? Sim. Então, você tá diariamente com este cliente, né? É muito diferente do que a gente comprar, por exemplo, no ambiente online, onde você faz uma compra muito pontual e pronto, Não né? tem Você nem só vai ver aquele comparação. fornecedor daqui a anos, né? Muitas vezes. Exatamente. Se ver, né? Na verdade. Com a opção que a gente tem hoje em dia, às vezes você não compra nem do mesmo fornecedor. Sim. Então, foi muito bacana mesmo eu ter ido, eu ter olhado nos olhos dele, ter falado que estava todo mundo torcendo por ele. Ele, sabe assim, quando você vê a pessoa falando, caramba, Genuinamente né? grata, né? De verdade o negócio, né? Então, eu fico pensando realmente nesse jeito de gerir, né? Porque, de fato, isso não está na cartilha. Não está. O líder, ele tem que fazer isso, ele tem que ser dessa forma, e eu não tenho. Meus meninos, eles passam por mim... Meus meninos, eu chamo de meus meninos porque, assim, para mim, todo mundo é menino. São os meus meninos. Então, a equipe de monitoramento, a equipe técnica, a equipe de limpeza e conservação, todas as pessoas eu trato da mesma forma. Da mesma forma. E é com graça, é fazendo piada, é cobrando na hora que é necessário. Eu confesso que eu sou o tipo de gestora que eu deixo muito liberta, né, a equipe, para que elas façam o que elas têm que fazer. Para eu precisar cobrar, é porque realmente a pessoa não entregou. Mas eu posso dizer que dá para eu ir descansar hoje em dia, né? Porque eu consigo acreditar e confiar na minha equipe. Por causa disso, porque eu dou a liberdade para eles, além de tudo, serem o que eles são, né? Sem essa trava de que tem que ter falar assim, tem que XYZ, o script é esse, né? Não tem isso, Que não legal. tem isso. Eu acho que assim, tá dando certo. Tá dando certo. É admirável a trajetória da BOC, é admirável você também ali estar tão imersa, né, em cada operação, em cada atendimento, em cada pessoa que passa pela vida de vocês. Ainda, né, trazendo essa leveza em relação a pessoas, né, no mercado de segurança eletrônica, e todo o legado que você trouxe até então, né, e tem aí o seu irmão do seu lado, contigo nessa jornada, o que você quer realmente que o mercado perceba nessa trajetória tão linda da Box Sistemas? Olha, primeiro que eu gostaria muito que eles percebessem que a gente de fato está preocupado com eles, né? Que nós, enquanto empresa, nós não queremos mais um cliente, né? Mais um cliente para carteira. É óbvio, né? Uma empresa ela não funciona sem venda, né? Isso é
o básico, né? Então, sim, eu preciso angariar esses recursos, né? Então, sim, eu preciso de clientes, mas eu gostaria muito que eles percebessem que eles não são só um cliente, mais um cliente na carteira. Que eu, de fato, estou cuidando deles. Que a minha equipe, de fato, está cuidando deles. Que é uma preocupação genuína das pessoas a hora que chega um problema pra gente. E chega, não adianta. Ó, vai chover, vai dar um raio, vai parar um equipamento. Então, não tem como eu falar, tá, eu vou garantir que... Não tem. Então, haverá falhas. Ponto. Inclusive de equipamento. E eu preciso que ele saiba que eu vou solucionar a falha dele. Eu preciso que ele entenda que a BOC ela está preocupada em solucionar o problema dele. Ela não vai ficar omissa ao problema dele, porque os problemas vão acontecer. Então, acho que, no fundo, é o que a BOC entrega de melhor, assim. É esse cuidado com aquilo que o cliente diz. E aí é muito interessante, né? Porque o nosso relacionamento com os nossos clientes, ele não se baseia só nos problemas, né? Ele precisa se basear em outras coisas também. Então, esse canal, ele precisa ser muito claro, muito direto. A gente tem um jeito de funcionar onde as pessoas que estão lá do outro lado, dentro do condomínio, achando que não tem ninguém olhando por eles, a horas que eles trazem alguma coisa, é muito rápido de eu responder. É muito rápido, porque tá tudo padronizado, tá tudo dentro do sistema, é muito, sabe, muito papum. E, ó, eu não sei isso agora, mas daqui 15 minutos eu trago para você, sabe? É uma coisa muito dinâmica. Por quê? Porque todas as pessoas sabem como funciona. Então, eu gostaria demais que o mercado condominial entendesse esse cuidado que a BOC entrega. Eu acho que esse é o maior dos meus sonhos e acredito que também era o sonho do meu irmão, que era entender isso, que as pessoas entendessem isso, né? Que a gente não é só uma empresa de portaria remota e que entrega soluções tecnológicas. Bom, depois dessa fala, eu não tenho nem o que dizer e perguntar mais, porque foi, assim, um episódio extremamente leve, um episódio extremamente humano também. Então, toda a sua trajetória, assim, muito linda. E obrigada por compartilhar isso comigo e para todo mundo que nos assiste também, né? Esse episódio não poderia encerrar de uma forma melhor, então, muito obrigada, gratidão por ter aceito esse convite e se deslocado de lá de São José dos Campos para cá. Orgulho enorme de ter você na Belfone também como parceiro, então muito obrigada por isso. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a escuta, né? Porque nem todo mundo está com tempo para poder escutar as nossas histórias, né? As nossas histórias tristes. E eu acho que os relacionamentos, eles realmente se fazem a partir disso, né? A partir dessa escuta. E eu tenho absoluta certeza que Pri só me trouxe aqui por causa disso, né? Porque ela teve essa habilidade de escutar e de ser sensível também, a ponto de falar, eu acho que você contribuiria. Legal, vamos contribuir. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pelo carinho. Deixa seu like, segue o nosso canal do Belcast também, pra gente é muito importante. E é isso, o Belcast vem para dar voz para você que nos acompanha, para você, nossos clientes também que estão comigo nessa jornada. Então, meu muito obrigada e hashtag vem pra Belfone. Obrigada, Lu, obrigada, Boc, gratidão demais. Obrigada, querida.